Opa galera, aqui quem fala é o Davi, e hoje eu estou trazendo a parte 2 do Rei delas. O famoso domador de monstros que doma até as 10/10. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, e se esse vídeo bater 1.500 likes, eu faço uma parte 3 desse Morruá. Na parte anterior, o protagonista foi desprezado por não conseguir fazer um contrato com um animal espiritual, e teve que ver seu cachorro morrer na sua frente, mas por obra do destino, ele ganhou um sistema apelão, e usou o seu novo poder para reviver seu cão, e o transformou em um monstro espiritual. Ao mesmo tempo ele decidiu usar sua habilidade para ter sua vingança. Depois, quando Prota voltou para sua casa, sua mãe adotiva começou a gritar por ele ter sujado seu uniforme de escola, e ela falou que não vai comprar uma nova roupa. E irritado, Prota tentou ignorar ela, mas isso fez com que ela ficasse com mais raiva ainda, e falasse que vai devolver ele para o orfanato. E ouvindo isso, o domador de monstros explicou que quando ele tinha 5 anos, um acidente ocorreu, e os seus pais desapareceram misteriosamente, e quando ele se recuperou dos seus ferimentos no hospital, ele foi mandado para um orfanato, e ao fazer 6 anos, ele foi adotado por essa família. Assim ele ganhou pais novos, e também uma irmã mais velha, mas pouco tempo depois, eles descobriram que seu poder espiritual estava danificado, e por causa disso ele era incapaz de fazer um contrato com os animais espirituais, então ele ficaria em uma classe muito baixa na sociedade. E como as leis estipulam que órfãos devem ser criados até os 16 anos de idade, seus pais adotivos não tiveram escolha a não ser cuidar dele até então. Mas as suas atitudes perante a ele se tornaram bem frias, e mesmo se ele não fizesse nada, eles ainda batiam nele, e a única coisa que ele podia fazer era apanhar em silêncio. Mas agora ele não precisa mais aguentar isso. Assim, irritado com toda essa humilhação que ele teve que passar, o Prota liberou sua aura espiritual. Ao mesmo tempo, sua irmã adotiva entrou na frente dele, e percebendo que ele estava tentando ameaçar ela, sua mãe adotiva falou que mesmo depois de cuidar dele durante 10 anos, ele nem sequer mostra um pingo de consideração, e ainda ousou ameaçar ela. Então, cheia de raiva, ela mandou ele sumir da sua casa. Ao ouvir isso, o Prota perguntou que quando foi que eles trataram ele como um membro da família. Ele foi tratado pior que um cachorro, então ele está melhor longe deles. Desse jeito ele pegou sua mala e saiu de casa. Mas antes dele ir muito longe, sua irmã adotiva correu atrás dele, e tentou convencer ele a voltar. Mas vendo que ele não mudaria de ideia, ela entregou todo o seu dinheiro para ele, e falou que ele irá precisar desse dinheiro. E vendo a gentileza dela, o domador de monstros falou que mesmo ela sendo sua irmã só no nome, ela foi a única da sua família que não o desprezou, e mesmo ela não tratando ele tão bem, ela nunca ficou contra ele. E por causa desse fato, o Prota aceitou o dinheiro dela, mas falou que vai devolver tudo na próxima vez que os dois se encontrarem. Depois mostra o domador de monstros alugando um apartamento, e o proprietário dizendo que ele vai dividir o apartamento com uma garota bem bonita, mas ela é uma pessoa bem misteriosa, e praticamente nunca está em casa. Assim, no dia seguinte, quando o Prota entrou na sala de aula, o figurante que tinha matado seu cachorro tentou humilhar ele, o fazendo abaixar a cabeça, mas nosso domador de monstro segurou o braço dele, e fez esse bostinha se ajoelhar na sua frente, e para saciar um pouco da sua vingança, ele quebrou o braço do figurante, e o mandou voando com um chute, e se sentindo extremamente humilhado por ter sido espancado no meio da sala de aula, o seu colega de classe convocou sua besta espiritual e mandou o monstro atacar o Prota, mas ele usou sua habilidade ocular, e congelou o tempo do seu alvo, e aproveitando que o animal estava parado no ar, ele deu um chute na besta, e o mandou voando em direção do seu invocador. Ao mesmo tempo, uma garota com cabelo rosa apareceu, e mandou o figurante cancelar a convocação, já que é proibido invocação na sala de aula. E vendo ela ficando do lado do Prota, o figurante ficou com mais raiva ainda, e tentou atacar ele novamente, mas a garota
garota convocou seu monstro espiritual do tipo de crescimento, e falou que não vai se responsabilizar se algo acontecer com ele. Aí do nada a professora apareceu, e parou toda essa bagunça, e repreendeu a garota por ter convocado um animal espiritual, mesmo sendo a monitora da classe. Desse jeito, quando o figurante estava indo para a enfermaria, ele passou perto do prota, e falou que não vai esquecer dessa humilhação, e o domador de monstros respondeu, dizendo que sua vingança só está começando. Depois o prota explica que ele e essa garota de cabelo rosa se conheceram no orfanato, mas como os poderes espirituais dela são muito fortes, ela foi adotada pelo vice-presidente da Associação de Gestão Real. Aí, com a ampla quantidade de recursos disponíveis, ela se tornou uma das mestras espirituais mais overpower da sua geração. E enquanto ficava perdido em seus pensamentos, a 10/10 falou que o figurante matou o cão dele por causa dela. A razão disso foi porque aquele cara tinha inveja da relação deles, já que ela rejeitou a confissão dele antes, mas ela nunca pensou que ele mataria o cão do prota. E ao ver ela chorando, nosso domador de monstros passou a mão na cabeça dela, e falou que aquilo não foi culpa dela, e seu cachorro não morreu, ele está vivo. Ao mesmo tempo o prota convocou sua besta espiritual, e vendo ele, a garota ficou muito feliz pelo animal de estimação dele estar vivo, e também pelo prota ter se tornado um mestre domador. Ao mesmo tempo mostra o figurante vendo os dois flertando, e dizendo que vai matar o protagonista. Galera, obrigado por ver o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui, falou!